São tempos difíceis em que a gente teve que se recolher, mas em nenhum momento a justiça do trabalho se encolheu. Pelo contrário, dentro de milhares de casas, em espaços improvisados e às vezes meio bagunçados, a gente segue firme em nossa missão institucional. Estamos garantindo que trabalhadores que estão nas ruas, por todos nós, recebam equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool gel. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, destinamos para ações de combate à pandemia milhões de reais remanescentes de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de condutas. Atuamos para que os direitos de empregados e empregadores sejam protegidos nesse cenário de tantas incertezas econômicas. Com os recursos tecnológicos disponíveis, estamos aprendendo que existem muitas formas de estarmos presentes e conectados. Somos a Justiça do Trabalho e nos reinventamos todos os dias. A Justiça do Trabalho não para. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, segunda-feira, primeiro dia do mês de março, para falar sobre os benefícios da diversidade e da inclusão. Inicialmente, eu quero agradecer a nossa servidora aposentada, Denise Falavinha, pela música aí que nós tivemos a oportunidade de curtir antes da abertura do evento. Quero fazer aqui a minha audiodescrição. Meu nome é João Batista Martins César, sou o diretor da Escola Judicial da 15ª Região. Hoje estou vestindo um terno azul, camisa branca, gravata vermelha. Eu tenho 57 anos de idade, cabelos já caminhando para grisalho, uso óculos, tenho pele clara. No meu paletó, eu estou com um catavento diferenciado, um catavento de 5 pontas, com cores diferentes, que é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. E o catavento foi sugerido por brasileiros, a Organização Internacional do Trabalho, como símbolo mundial de combate ao trabalho infantil, que foi acolhido. E esse catavento tem as 5 pontas, que representam as crianças dos 5 continentes, e a diversidade das cores representa a diversidade de nossas crianças pelo globo, pela Terra, e que criança é criança, são todas iguais, devem ser tratadas e protegidas igualmente. O catavento, quando ele gira, daí a cor some e vira uma cor só, né? Como deve ser. Não tem distinção entre as crianças do mundo. É assim que deve ser visto, e aí aqui no evento de hoje também os benefícios da diversidade e da inclusão. A atual, tanto eu quanto o doutor Ricardo Laraia, quanto o Conselho da Escola Judicial, a gente tem colocado essa questão de levar a discussão da diversidade, da inclusão, os benefícios, né, de fazer valer essa inclusão para toda a sociedade brasileira. Então, nós pretendemos tratar essa questão com muito carinho, com muitos eventos, para mostrar a importância disso. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Marcelo Sobrinho Pires, né, que é palestrante, educador andragógico, conferencista, CEO e fundador da Consolidar Diversidade nos Negócios, empresa de soluções em diversidade e inclusão, e cultura inclusiva. Abriu mão de sua carreira de executivo e idealizou em 2001 um projeto pioneiro no Brasil, promovendo a contratação de mais de 50% do seu quadro de colaboradores formado por pessoas com deficiência em um posto de combustível, Solidar. Em 2008, idealiza a Consolidar Diversidade, que atua em todo o Brasil e na América do Sul. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, talvez até roube um pouquinho dos minutos da fala do Marcelo, porque como que eu o conheci? Eu moro em Sorocaba eu frequento a Padaria Real já
aí há mais de 40 anos que eu frequento a Padaria Real, e percebi, né, que tinha um trabalho de inclusão de pessoas com deficiência muito forte, inclusive pessoas com deficiência mental. E tem o Sandro, que é um funcionário da Real, que é cadeirante e é muito simpático, né, extrovertido, e eu sempre passava ali e via o Sandro trabalhando com aquela alegria, com aquela alegria contagiante, né? Eu, para quem não sabe, eu sou meio tímido, né? Então eu quase não me abro, mas ali, em razão do Sandro ser tão assim receptivo, né? Trabalhando com alegria, e eu já vindo do Ministério Público do Trabalho, e tendo feito inúmeras audiências públicas aí para tratar dessa questão da inclusão das pessoas no mercado de trabalho e a dificuldade que é as empresas se abrirem para isso, eu percebi que o Sandro ali estava feliz. Ele estava, de fato, incluído naquele sistema ali de produtivo, ele também estava produzindo, né, porque as pessoas ali têm até uma certa preferência. Eu, quando vou para a Real lá, eu prefiro ser atendido pelo Sandro, né, porque se eu tiver meio de baixa com a vida ali, ele vai me dar um up e eu vou sair dali mais contente com a vida. Sempre bate um papinho rapidinho ali no caixa. E aí eu perguntei, pô, Sandro, o que aconteceu? Que você... Não, aqui a gente tem um trabalho de inclusão mesmo, é feita coisa, e aí eu já percebi o diferencial, né? Porque infelizmente as empresas contratam, colocam lá para trabalhar e não faz essa preparação. E daí eu falei, ó, Sandra, fique com o meu celular, passe. Daí ele falou que tinha uma empresa, Consolidar, que é o Marcelo. Eu falei, ó, fique com o meu celular, passe para o pessoal aí que eu quero conhecer melhor como que é isso, porque de fato é um trabalho diferenciado, né? E daí a gente veio se conhecer e de lá para cá a gente tem feito aí alguns eventos, né? Alguns seminários, fizemos lá em Sorocaba um café inclusivo, junto com a universidade lá de engenharia, Facens de Sorocaba, foi um evento fantástico. Então, desculpa, Marcelo, adiantei um pouquinho, né? Mas eu acho que é interessante contar para quem está aí nos ouvindo como que foi o nosso contato, porque, de fato, quando o trabalho é bem feito, realizado de uma forma séria, né? Se preocupando mesmo com a inclusão, os resultados aparecem. Então, meu caro Marcelo, com a palavra, fique à vontade. Caro doutor João Batista, eu chamo o doutor João aqui primeiramente como doutor João, mas eu tenho chamado ultimamente como João Batista, até porque inclusão, né, João Batista, tem a ver com vulnerabilidade, tem a ver com intimidade, tem a ver com estar mais próximo. Então, doutor João, se me permitir, eu posso chamá-lo de João Batista a partir de agora. Bom, primeiro também quero fazer a audiodescrição. Adorei a forma que o João se apresentou. A descrição está muito ligada de uma forma respeitosa já na primeira apresentação que a gente faz em uma sessão de educação ou simplesmente numa fala que você fizer nas redes sociais. Por quê? Porque a pessoa que tem baixa visão ou a pessoa cega, ela vai poder ver o que nós estamos vendo nesse momento. Então, tem uma tela que está passando nesse momento, então essa que é o significado, né, o fato de ter verdadeiramente a descrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, olhos castanhos, eu tenho uma barba cerrada, meio desenhada aqui hoje, estou com uma camisa preta da Consolidar. João Batista, adorei a tua explicação do catavento, adorei, eu nunca tinha percebido isso, quando vira as cores, ela vira uma cor única. Eu me emocionei quando escutei isso, porque eu nunca tinha sacado isso, né? A relação dela em funcionamento, quando está o vento batendo, quando está em ação, em funcionamento, ela fica com uma cor unificada. E, curiosamente, né, o logo da Consolidar são 5 pessoas de cima, visto de cima, abraçados, também com cores diferentes, e parece muito um catavento. Talvez de longe até lembre um pouco o catavento, né? Então eu estou usando uma camiseta com o nosso logo aqui, né, da Consolidar, escrito Consolidar também em azul. Atrás de mim tem um quadro com 2 cores, um quadro com bastante cor misturada, meio artístico assim, meio moderno, com 2 cores predominantes, o laranja e um verde piscina, assim. Eu tenho um símbolo aqui também para mim que tem muito a ver, que é um símbolo que eu acabei ganhando lá de Jequitinhonha, feito de papel reciclado, por artistas lá de Jequitinhonha.
e tem a ver com estar a serviço, uma pessoa servindo servindo uma pessoa de cadeira de rodas um vaso de flores. Para mim tem uma simbologia bacana. E do lado direito tem 2 vasinhos aqui. Olha, eu estou muito honrado de estar aqui, João Batista, numa sessão dessa tão importante, com gente tão importante, né, que pode fazer a grande diferença do Brasil. Eu já venho acompanhando o teu trabalho, João Batista, eu vejo o quanto o doutor é sensível à causa, é sensível a essas coisas que fazem com que verdadeiramente a gente se conecte de forma muito única e inclusiva. Então eu queria agradecer muito a todos vocês. Temos também a Celinha que está aqui nos nossos bastidores, o Pedro que está aqui ajudando a gente, e tem muito mais gente que está aqui ajudando a gente nessa apresentação, e eu espero muito que vocês adorem estar aqui. Eu tenho o privilégio, eu queria começar, olha que interessante, eu estou aqui no livro junto com o João, né, falando um pouquinho, muito legal, estou num capítulo aqui junto, o trabalho decente no mundo contemporâneo e reforma trabalhista. Obrigado do convite, João, Ricardo, Oliva, muito obrigado por vocês todos. Tem outra matéria nossa aqui, um livro também que eu faço parte, falando sobre o autismo. Um dia a gente vai voltar a falar sobre autismo, né, João? Aqui, especificamente sobre esse assunto. E eu quero deixar aqui muito claro que o que eu puder fazer para a gente sair um pouquinho maior dessa sessão hoje, todos nós aqui, sair um pouquinho maior, eu vou ficar feliz. Eu queria pedir para o Pedro contar um pouquinho da onde que eu vim. Como que ele vai contar um pouquinho da onde que eu vim? Ele vai contar através de um vídeo que saiu num documentário nosso na GNT, na televisão, e ele vai passar um vídeo para vocês agora, depois a gente volta a conversar, pode ser? Eu vou contar um pouquinho da nossa história para depois vocês entenderem quem somos nós, para depois a gente entrar num bate-papo com o João Batista. Pedro, está na tua mão, querido. Obrigado. Imagina uma tempestade que caiu a casa e você acaba fazendo uma dívida gigante com a Petrobras, porque encheram todos os teus tanques de barro e você fala, meu, acabou. E eu tenho uma missão, que é trabalhar a inclusão e diversidade no mundo. Então eu vivo para isso, minha história está toda ligada à inclusão e diversidade. E eu vi uma pessoa de cadeira de rodas vendendo bala de goma no farol. E eu vejo que o motorista do carro estava devolvendo a bala e dando dinheiro, fazendo com que ela se sentisse esmoladora e não um trabalhador. Tudo que aquele cara queria naquela hora era se sentir produtivo. E a pessoa que estava comprando a bala dele, teoricamente, devolvendo a bala de goma para ele, estava mostrando que ele não era capaz, que ela não conseguia ver potencial nele. E aí eu vi um posto de gasolina do lado direito. Eu parei o carro e falei com o dono do posto, falei, amigo, escuta, o cara está trabalhando aqui faz alguns anos que eu vejo, preciso encontrar esse cara, dar oportunidade para ele, né? Bota ele para trabalhar aqui na pista. E ele me respondeu de uma forma tão abrupta, mas resumindo que ele não conseguia ver potencial no aleijado. Isso me fez muito mal, e nesse dia eu acabei mudando todo o conceito da minha vida, me desliguei da empresa que eu era diretor e montei um posto de gasolina em São Sebastião, que é nosso até hoje. E nesse posto, 50% das pessoas que trabalham lá têm algum tipo de deficiência. A gente tinha acabado de ter uma tempestade gigante, imagina uma tempestade que caiu a casa e você acaba fazendo uma dívida gigante com a Petrobras, porque encheram todos os teus tanques de barro e você fala, meu, acabou. E aí vem um frentista caixa, que era o Marcos Pereira, e fala assim, ó, cara, a gente tá quebrado economicamente, mas a gente não tá quebrado espiritualmente. Tá todo mundo aqui na pista, eu tô mandando um monte de carro embora, tá todo mundo aqui pedindo para abastecer, esperando, falou que vai voltar para abastecer aqui. Ele falou, ó, tem um tal de cheque em casa que eu não uso, você faz os cheques, antecipa no banco, compra a gasolina e vende a gasolina e me paga depois. Quando eu volto do almoço, a mesa tava cheia de talões de cheque. Eu vi
numa quebrada de um posto, pessoas que recebiam praticamente um salário mínimo, um salário de frentista, levantar a mão e trazer um talão de cheque e dizer: eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar porque a tua causa hoje não é mais tua, é minha, é nossa. Então quando você começa a ver essa transformação toda, você acaba se transformando. Você acaba entendendo que você vê no outro aquilo que você quer ver em você. A gente tem que perceber que cada um dá o que pode. E às vezes a gente não reconhece isso, porque a gente quer receber o que a gente acha que é melhor pra gente. Para que as pessoas parem de falar de vou fazer um mundo melhor para o próximo. Acho que está na hora da gente dar as mãos e fazer um mundo melhor para nós mesmos, por agora. Eu acho que tem alguma coisa que ficou lá atrás, alguma coisa que separou a gente. Conexão do feminino com o masculino, do ponto de vista coletivo e de energia, e se em algum momento a gente deixou isso separar muito. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E para aqueles, eu vi que a Laura Bittencourt, ela tem um irmão com deficiência auditiva, então posteriormente a gente fará esse material também em Libras, tá? É um compromisso que eu estou pegando agora aqui com vocês, a gente vai fazer um trabalho com uma tradução também desse material aqui em Libras, tá bom? Estou muito grato, né, que vocês puderam ver um pouquinho da minha história. Nasce aí, né, isso em 2001, quando ninguém ainda falava de inclusão. Se você, Pedro, puder, enquanto eu falo na telinha aqui, colocar a apresentação, eu agradeço, eu vou contando um pouquinho mais essa história. Esse posto nasce, né, em 2001, e a gente com 50% mais um de pessoas com deficiência, para provar o quanto é possível, imaginando que um posto de gasolina, gente, você tem periculosidade, insalubridade. E eu tenho uma missão. Ele é no litoral norte de São Paulo, então tem o trabalho dele de finais de semana, ele tem a questão também de trabalhar em feriados, porque imagina, Natal, Ano Novo, Carnaval, são os momentos que mais trabalha, e existem pessoas lá com deficiência que estão lá há muitos anos. Diferente de muitas vezes que a empresa contrata a pessoa com deficiência simplesmente para cumprir cota, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é fundamental cumprir cota, mas simplesmente quando a intenção é só essa, e aí acaba que a pessoa, quando aumenta um pouquinho, R$150 a mais, a pessoa sai de um trabalho e vai para o outro, porque não tem um vínculo emocional, não tem algo que conecte ela na empresa. Pedro, se você puder fazer então a sequência da apresentação, vou contar um pouquinho da onde nós viemos. Obrigado, Pedro. Muito legal. Então tá aí a foto. Essa foto, gente, imagina isso em 2001, quando ninguém falava ainda em diversidade e inclusão, né? Então tem lá a Gabriela, tem o Ney Sampaio, tem o outro Ney ali, tem o seu Benê, tem o Cláudio. E este material é para a gente imaginar isso em 2001, dentro de um posto de gasolina. Esse posto virou referência, né, na época, e acabou que lá eu comecei a entender o meu propósito. Eu entendi que a partir do momento que eu vejo aquela pessoa vendendo bala de gomas no farol, e o motorista do carro, assim como muita gente que está nos ouvindo aqui agora, simplesmente faria exatamente a mesma coisa, compraria a bala de goma, daria o dinheiro e depois devolveria a bala de goma. Hoje eu entendo, a gente chama isso de capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo é quando você vê a pessoa com deficiência como incapaz, e aí você desenvolve o sentimento de dó. Quando você vê a pessoa com deficiência capaz, você contrata ela e trabalha na tua empresa. Então tem uma diferença, o capacitismo está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo para pessoas pretas. Então assim, a gente tem que tomar um baita de um cuidado, que às vezes com a boa intenção, a gente às vezes começa a
ferir alguém, como aquela pessoa na cadeira de rodas, quando ela recebe a bala de gomas e o dinheiro, ela se entristece, porque ela percebeu que o olhar do outro é um olhar de dó. E ela não queria isso para ela. Acho que ninguém aqui que nos escuta gostaria de sentir isso. E eu queria... Pode seguir, Pedro, por gentileza? Eu queria contar um pouquinho de como é que a gente nasce. Então, quando a empresa começa a virar referência, né, consolidar vira referência, nessa época, eu acabo recebendo visita de vários executivos preocupados. Marcelo, eu não consigo contratar. Eu contrato a pessoa, ela vai embora. Né? Eu sei que tem muita gente, né, no Brasil, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, com deficiência no nosso país, mas eu não encontro elas. Quando eu as encontro, elas não têm competência, não estão capacitadas. Então eu comecei a perceber que tinha um gap aí muito grande para poder contribuir. É quando eu saio, né, dessa operação do posto e crio, junto com o Wallace Paoli, meu sócio, a gente cria a Consolidar Diversidade, que é uma empresa voltada para a educação de verdade, para a consciência, mudança de comportamento das empresas. Então, a gente nasce ali em São Paulo, tem alguns clientes que são nossos clientes, que estão aí na tela, e aí o Pedro pode ir apertando devagarzinho, a gente sai de São Paulo, vai para o Brasil, vai expandindo para o Brasil inteiro. Do Brasil, a gente faz trabalhos no Chile, na América Latina. Pode ir, Pedro? E do Chile, a gente vai para a ONU. Honrosamente, a gente vai para a ONU. Por que vai para a ONU? Porque a gente acabou em 2018, 3 de dezembro de 2018, a gente vai receber um prêmio junto com o pessoal da Padaria Real, da Bosch, e também um pessoal que a gente trabalhou no Chile, da Cummins. Então, das 22 empresas que na época receberam uma premiação da ONU, melhores empresas para se trabalhar nesse pilar de diversidade, 3 são clientes da Consolidar. Foi uma honra para a gente estar neste dia lá. E aproveitando em dias, né, honrados, hoje é o dia a gente faria, né, na ONU eles chamam de Zero Discrimination Day, né, o dia mundial de zero discriminação. Hoje, João Batista, nós estamos de forma como serendipidade, né? Serendipidade é a coincidência voltada para o bem, fazendo esse live exatamente no dia da zero discriminação mundial. Então, 1º de março, é um prazer estar aqui nesse dia falando sobre inclusão. Pedro, pode evoluir um pouquinho aí nas passagens, por gentileza. Aí tá a nossa foto, né, com o pessoal da ONU, tá lá o Botelho, o presidente da Bosch, o Doia, que é o João começa falando um pouquinho, que foi quando a gente se conheceu, né, no salão da Padaria Real, praticamente, Doia da Padaria Real, o Giva, a Samanta, então tá os líderes, que a gente chama de liderança inclusiva, né, de uma empresa. A gente está vivendo hoje, gente, uma oportunidade por conta da pandemia, de fazer com que a velha economia ela deixe de existir e passe a existir uma economia inclusiva, uma nova economia inclusiva, um novo modelo de se relacionar de forma profissional, um modelo sem essas barreiras antigas, onde as pessoas são contratadas pelas suas aparências. Então hoje a gente tem a oportunidade única, né, de ver, por conta da pandemia, o quanto a gente não precisa muito, né, sair de carro para andar de ônibus ou andar de carro, ou tem muita gente que hoje não movimenta as pernas e está tendo a mesma oportunidade que pessoas que movimentam as pernas, trabalhando de suas casas, e como a gente pode aproveitar esse grande impasse da pandemia, transformando verdadeiramente uma nova economia inclusiva, uma economia para todos e todas, uma economia que não fique só para uma camada privilegiada. E quando eu falo de camada privilegiada, o João Batista me conhece há muito tempo, a gente faz questão na Consolidar de fazer algo muito ligado ao não julgamento também, né? Existem muitas empresas e muitas frentes de trabalho ligadas à diversidade que ela vem muito voltada a um julgamento, a uma forma que mais distancia as relações do que conecta. A Consolidar ela tem um modelo de trabalho muito ligado a uma inclusão do perdão, uma forma muito mais amorosa de se conectar. Então a gente procura sempre trazer os lados cheios do copo
de todas as relações para a gente poder se conectar. Até porque a gente quer se tornar uma nação. A gente precisa se tornar uma nação e a inclusão é um grande caminho desse. Pedro, pode avançar, por gentileza. Eu quero trazer um conceito, João Batista. E aí, João Batista, fique à vontade para ir abrindo, né, o microfone e fazendo perguntas assim, como se sentir à vontade. Fique à vontade, tá? A consultoria desenvolveu eu diria, uma teoria, uma metodologia, das 3 portas da diversidade e inclusão. O que são essas 3 portas? Ao longo desses anos todos, né, de 2001, que a gente vem trabalhando até hoje, até 2021, a gente percebe que existem 3 formatos de entrada nesse universo. 3 portas de entrada. A primeira porta de entrada da diversidade e inclusão é a porta do medo. Essa porta do medo, ela é uma porta ligada à lei de cota, que é o que mais impulsiona ela, né? Essa força da lei da cota, ela acaba trazendo para o empresário uma preocupação, um medo, e ele acaba se movimentando por conta do medo. Agora, gente, a lei de cota no Brasil, ela é respeitada mundialmente. Ela é muito importante. Diga-se de passagem, o João conhece alguns dos nossos clientes, a maioria dos nossos clientes que fizeram uma travessia de inclusão e diversidade na história, entraram por essa porta. Então, olha o quanto essa porta da cota é importante, essa porta do medo. Porque o empresário, muitas das vezes, na zona de conforto que ele está, né? Ou às vezes não na zona de conforto, às vezes nos próprios desesperos e preocupações que tem no dia a dia, ele não consegue ter a devida atenção para o mundo da forma como é. Então ele não consegue entender quantas pessoas estão aí capacitadas ou precisando de uma força para serem capacitadas para entrar em suas organizações e para poder fazer essa grande diferença. Então essa porta do medo, que a Consolidar valoriza muito, ela está ligada à cota. Então esse é um caminho de entrada. A segunda porta, Pedro, se você puder clicar, por gentileza, é a porta da estratégia. Por que a porta da estratégia? Hoje no mundo, né, se vocês perceberem que as empresas mais rentáveis do mundo, elas têm como pilar de valores virtuosos a diversidade. Então imagina quando o gestor senta com o seu time, né, com a sua liderança, e muitas das vezes uma empresa mais horizontal, ela senta com todos os colaboradores, depende do tamanho, e ela cria uma carta de valores. Nessa carta de valores, eles colocam como valor matricial a palavrinha diversidade, o valor diversidade. Quando você coloca o valor diversidade como um valor na tua empresa, você está trabalhando estratégia. Por que estratégia? Porque você está entendendo hoje como executivo, ou como gestor, ou como uma liderança inclusiva, que a tua empresa, ela não pode mais ficar trabalhando somente e exclusivamente para um grupo de pessoas, que a gente chama respeitosamente de pessoas privilegiadas. Eu me encaixo nesse grupo. Né? O homem branco hoje, ele está nesse grupo de pessoas privilegiadas, e a gente não pode mais deixar com que as empresas do mundo, do Brasil, trabalhem somente para esse grupo de pessoas privilegiadas. A gente tem que entender que existem mais pessoas no mundo. Né? Se você coloca, entender, mais da metade do Brasil são de mulheres, mais da metade do Brasil são de pessoas, né, como o IBGE fala, pretos ou pardos, ou homens, mulheres negras. Então a gente tem que entender que existem mais pessoas além de nós. E quando a gente entende que nós também somos diversidade e entendemos que existem mais pessoas, as empresas precisam se preocupar com cada nicho desse universo. Senão elas simplesmente, gente, e aí tá aí, João, já uma vantagem de trabalhar a inclusão, porque se a empresa hoje ela não consegue entender que ela tem que trabalhar com todos os pilares da diversidade, ela começa a ser uma empresa menos potente. Ela começa a trabalhar e se comunicar somente para um grupo de pessoas. E a gente tem que se comunicar com todos e com todas. A nossa marca tem que falar com todos e com todas. Cada pilar da diversidade tem que se sentir representado na bandeira da tua empresa. Se a tua empresa não conseguir representar, se sentir representada nessas bandeiras, ela acaba perdendo muito movimento.
Eu queria agora também dizer uma terceira porta, o Pedro pode colocar para mim? Por gentileza, Pedro. Propósito. Esta porta é a porta do propósito. Esta porta é uma das portas que a gente coloca, a gente geralmente faz com que o cliente entre nessa porta ao longo dessa travessia. Então imagina que a empresa, eu posso dizer algumas delas aqui, mas a empresa entra pela cota, a lei do medo, né, alguma lei que está fora da empresa, cobrando ela para ela poder se movimentar, e depois com o processo de educação, de consciência que a gente trabalha, essa empresa começa a fazer esse ponto de travessia, né, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, e ela passa a ter a diversidade e a inclusão como propósito, uma força motricial, uma energia que vai fazer que a empresa se movimente. Vocês sabem, assim como eu, que no mundo, né, nesse modelo de velha economia, no mundo, as empresas se movimentam muito pela dimensão econômica. Então, campanhas de vendas são muito ligadas a, por exemplo, a comissão. Então, o que as empresas hoje fazem que movimentam, né, a empresa, então o criador, né, ou o gestor, ou o líder de comercial, ele desenvolve uma campanha de vendas, onde o vendedor vai ter a comissão dele, então quanto mais ele vende, para quem mais ele vende, ele vai se remunerar de forma, na dimensão econômica, ganhando uma passagem para Cancún, uma viagem para não sei o que lá, ou mesmo dinheiro. Né? Então isso é uma fonte de energia. Sim, o dinheiro é uma fonte de energia que faz com que você saia do ponto A e vá para o ponto B. Agora a pergunta que eu faço para todos aqui e todas, é a melhor fonte de energia? De fato. Será que o ser humano, com toda a capacidade, dons e talentos que nós temos, essa fonte de energia não é uma fonte muito arcaica ainda de se trabalhar? E eu não estou dizendo nada de errado, né, com ter metas e desafios. Muito pelo contrário, acho que deve ter. Mas assim, só isso. Agora, quando você coloca a sua empresa numa terceira porta, voltada ao propósito, a algo que seja muito maior, a uma empresa sabendo que essa preocupação... Imagina eu colaborador de uma empresa, eu sei que a empresa se preocupa com todos os pilares da diversidade, que a empresa se preocupa com as relações humanas dentro da empresa. Eu vou passar a ter mais vontade de trabalhar nessa empresa, não só porque eu vou trabalhar bem e vou ganhar uma comissão no final do mês. Eu vou ter orgulho a trabalhar nessa empresa, né? O João conhece lá a Real, assim como a gente vê alguns clientes nossos que já fazem isso, Real, a Dimax, a Cummins, a Bosch, que já trabalham o propósito como valor, né? Diversidade, e eles começam a entender que seu grupo de colaboradores, os clientes valorizam isso como um valor progressista, eles começam a entender que a empresa ela é muito mais do que só geradora de lucro econômico. Ela é geradora de riquezas, assim como fala meu amigo Tranjan, ela é geradora de riquezas. E riquezas são muito mais do que dinheiro. Riquezas são riquezas de relação, são riquezas de propósito. Então essa porta é o que a Consolidar faz, né, com o desejo de fazer essa grande travessia. Eu espero muito poder estar sendo claro aqui, João Batista. Tem outros processos aqui, se você deixar eu posso continuando? Pedro, você pode passar a próxima, por gentileza? Marcelo, pode continuar aí. Excelente, tá? Depois a gente faz o bate-bola. Perfeito, vamos em frente. Olha, ao longo desses 20 anos, a gente detecta, né, que tem 7 principais dores das empresas. E, gente, vocês precisam das empresas assim como as empresas precisam de vocês. As empresas, elas devem estar aliadas conosco para ser forças motrizes, para a gente fazer esse câmbio, essa mudança de consciência no nosso país e tornar esse país uma nação. E para isso a gente entendeu, né, a gente estudou muito tempo isso, e entendeu que tem 7 principais dores nesse princípio, né? Então, se vocês conseguem ver aqui, uma das principais dores, né, a contratação por imposição da lei é uma dor. Eu já falei, né, que esta dor é uma das dores que ajuda a gente como força motriz. Embora seja uma dor doída, talvez essa seja a maior dor, né, ou uma das maiores dores do empresário, que às vezes o cara com tanto problema para resolver, ele tem que se preocupar com isso também,
Mas essa dor, ela leva a pessoa para outros horizontes. Mas ela tem que aceitar, ela tem que entender. E não adianta ela querer fazer algo que seja, às vezes, de forma muito dentro de casa. Porque se ela faz algo muito dentro de casa, às vezes ela não tem aquela expertise. E se ela não tem aquela expertise, às vezes, com a boa intenção, mas, assim como o motorista do carro da frente, que ele entrega a bala de gomas e também dá o dinheiro, com boa intenção, que eu não posso falar que ela estava com má intenção, ele pode ofender alguém. Então, as empresas, às vezes, por falta desse cenário, né, da contratação por imposição da lei, ela acaba se antecipando, colocando uma carga de exigência no recrutamento e seleção dela, ou na direção de recrutamento, onde eles não têm ainda essa devida competência, essa expertise, e eles acabam colocando aí pessoas para dentro sem ainda prepará-las. Isso pode ser um problema. Então, isso a gente acredita que é uma lei complicada. Pedro, pode seguir, por gentileza? Se você quiser abrir as 7, Pedro, eu vou passando por elas. Olha só, a descrição de vagas, né? Eu vou contando aqui elas de forma... A descrição de vagas, né? Quando a pessoa começa, ou a própria contratação homogênea, quando a pessoa começa a fazer um trabalho somente pela contratação da descrição de vagas, ou a gente chama de contratação homogênea também, é quando você, olha, tem estudos que falam, tem um amigo meu, Gonçalo Pereira, que ele fala o seguinte, nós, descendentes, né, dos homens da caverna, a gente tem ainda entulhos reptilianos que existem com a gente. Esses entulhos reptilianos, que vêm do nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, especificamente disso, ele carrega com a gente um desejo da gente se manter muito mais próximo de pessoas semelhantes, por questão de defesa e segurança. É mais ou menos assim, esse entulho reptiliano é algo que a gente tem que tirar do nosso cérebro, da nossa mente, ele traz com que tudo que é diferente da gente pode ser uma ameaça. Isso, gente, acabou. A gente não vai sair na rua mais e vai ser comido por jacaré. Né? A gente acabou essa fase do homem da caverna. Nós somos seres, né, mais evoluídos. Talvez não tanto como a gente gostaria, mas nós somos muito mais evoluídos do que o homem da caverna. E esse entulho ainda reptiliano habita com a gente e ele faz com que a gente se mantenha sempre nessas contratações homogêneas. Eu vou contratar aquele que eu pareço. Às vezes a gente fala assim, a gente brinca nas empresas, fala assim, ó, por favor, às vezes a empresa fala assim, não, eu sou muito inclusiva, a gente já faz esse trabalho aqui, eu tô até acima da cota. Só que quando você faz o teste do pescoço, você olha para o lado e olha para o outro, e você vê quem está na empresa trabalhando com essa pessoa, geralmente são pessoas muito parecidas. Não são pessoas ligadas aos pilares diversos, né? Então, se o homem é um homem branco que está contratando, tem muitas pessoas brancas, e aí a coisa fica mais complicada. Então, assim, o convite aí é para a gente tentar se entender, desenvolver um observador dentro da gente e se entender o quanto ainda nós temos entulhos reptilianos e quantas vezes a gente está estereotipando alguém que a gente olha por ser diferente da gente, não aceitar, então o reptiliano toma conta da gente e trava aquela mensagem e fala assim, bom, esse cara tem que estar fora, longe de mim, porque ele pode ser uma ameaça. Obviamente que é de forma inconsciente, por isso até que a gente chama de vieses inconscientes, muito que a gente faz é inconsciente, né? Assim como o cara do farol, ele também, de forma inconsciente, ofendeu a pessoa, sem saber, com boa intenção, inclusive, mas a gente tem que estar ligado com isso. Bom, e aí a gente pode divagar em várias outras aqui, né? A resistência dos gestores é algo que, se a gente não fizer um trabalho com educação inclusiva, esse gestor ele vai ter resistências, ele tem resistências, por conta do cérebro reptiliano que está sempre à tona. Porque ele é exigido também de produtividade, e ele não consegue imaginar, por exemplo, que uma pessoa com deficiência, ela pode ser produtiva. Então ele acaba simplesmente resistindo.
É mais ou menos assim, o gestor liga para ele e fala assim, meu gestor, olha, você precisa cumprir a cota, você tem que contratar X pessoas com deficiência. Ele fala assim, olha, vocês não estão me cobrando, né, a planilha com o resultado, como é que você quer colocar uma pessoa aqui que não vai render tanto como uma pessoa sem deficiência? Então essa resistência, enquanto a gente não trabalhar a consciência dessas pessoas de forma de educação, por educação, a gente não consegue mudar. Bom, a desorientação, não preciso nem entrar muito nisso, né? E a outra questão, a dificuldade que esse pessoal tem de reter talentos. Por que eles não retêm talentos? Porque a empresa não se comunica com isso. A gente vê muitas empresas, às vezes, fazendo propaganda, né, querendo contratar pessoas com deficiência, e eles vão lá no Google e colocam lá, foto de pessoa com deficiência. Aí aparece uma foto de pessoa com deficiência, que a gente chama o pessoal chama de diversity washing, né? A gente chama de comunicação de plástico. Aquela foto de pessoa com deficiência montada, onde o cadeirante que está sentado na cadeira de rodas nem é uma pessoa com deficiência. Geralmente é um modelo, uma camisa azul, bonita, tudo limpinho, com uma cadeira de rodas moderna. E isso não atrai, porque o candidato que está olhando aquilo, ele fala assim, essa empresa não conhece sobre mim. Aquilo mais espanta do que atrai. Então a empresa precisa de uma ajuda, ela precisa entender que antes da contratação, ela tem que ter uma mudança de chave, ela tem que ter a mudança de consciência inclusiva. Pedro, pode avançar, por gentileza? Olha, gente, no mercado, assim como nós também, outras empresas fazem, eu não estou falando da Consolidar só, eu estou dizendo assim, as empresas precisam de ajuda. Ou com a gente, ou com outras empresas, a gente precisa de ajuda, estar a serviço. Então, existem várias formas de contribuir, né? Uma das formas é presencial. A gente faz processos presencial, a gente faz processos virtuais. Não dá para falar, olha, quando acabar a pandemia, eu vou voltar a me preocupar com esse pilar. Não, gente. É o grande momento agora. Tem muita forma que a gente pode fazer de forma virtual para contribuir, para fazer com que as pessoas saiam do ponto A e vão para o ponto B, C e D. Posso evoluir? Pedro, pode avançar, por gentileza. Pode abrir a tela toda, Pedro, por gentileza? Bom, então assim, um dos pilares que a gente gosta muito de trabalhar é assim. A gente contribui também no recrutamento e seleção, porque muitas empresas não conseguem, de fato, fazer a contratação sozinha. Vou dar um exemplo. Se chega uma pessoa sem os dois braços, o executivo dessa empresa, o coordenador de RH, de recrutamento e seleção, ele está preparado a fazer a primeira pergunta básica para essa pessoa? Ou ela vai se preocupar e vai parar, ela vai não perguntar, ou ela vai falar assim, olha, a reunião foi cancelada, e vai tirar o currículo dessa pessoa da plataforma, enxergando, imaginando que essa pessoa não tem a capacidade. Percebe? Uma outra coisa importante que a gente vem fazendo ultimamente, que dá um baita resultado bacana, é trazer pessoas com seus lugares de fala. Então, se estiver falando de pessoas com deficiência, vamos trazer pessoas com deficiência para falar junto com a gente. Pessoas negras, vamos trazer pessoas negras para falar junto com a gente. Né? Thaís é Vicente, um amigo meu também, já fizemos palestras juntos, ombro a ombro, e a Alessandra também, fizemos palestras também juntos, ombro a ombro. A Alessandra representando pessoas negras, Zé Vicente também. Zé Vicente, ele é fundador e reitor da faculdade, na verdade, Universidade Zumbi dos Palmares, e a Alessandra também, uma ativista do processo de inclusão, muito legal. Uma outra coisa que é importante, o mito. Existe um mito sobre a rota de acessibilidade. Marcelo, quer dizer que quando eu for fazer minha empresa virar inclusive, eu preciso colocar o elevador logo de cara? Não. Você pode primeiro estudar, entender se você vai contratar pessoas com deficiência, porque pessoas com deficiências têm vários tipos. A gente pode falar de deficiência intelectual, sensorial, e entre outras. Então a gente consegue fazer um trabalho antes de mexer no bolso ainda. Agora, é óbvio, é claro, que o primeiro momento que você puder fazer as rotas, né, de acessibilidade na sua empresa é fundamental, porque a tua empresa vai ser valorizada pelo teu colaborador,
aquela porta do propósito, ela vai ser valorizada pelo teu cliente, ele vai entender. Você pode ver algumas marcas agora que já estão atreladas aí, fora, ligadas à inclusão e que são valorizadas, né, nesse meio do tempo. Pode passar, Pedrão? Olha, algumas soluções que existem no mercado, aí tem alguns clientes nossos, né, que é muito legal. O que é mais legal da inclusão é que ela dá a oportunidade de você fazer algo de forma muito alfaiataria, né? A gente pode chamar de autopoiese ou modelo de gestão andragógico, que é o ensino para adulto, mas assim, a gente consegue fazer um processo muito alfaiataria. Então, assim, se você pegar alguns clientes nossos e juntar, eles têm muita similaridade. Então, alguns precisam capacitar pessoas com deficiência para engajar nas suas empresas. Outros não. Outros precisam só mudança de cultura. Outros não, né? Outros precisam simplesmente contratar porque já tem feito um trabalho de conscientização interno. Então, assim, o que é importante quando a empresa vai, e vocês que são, né, pessoas que estão conectadas estritamente nisso, muitas empresas estão procurando só a contratação da pessoa com deficiência e elas não se preocuparem com a cultura, elas estão, a gente chama de forma respeitosa, enxugando o gelo. Por que enxugando o gelo? Porque elas vão contratar, esse colaborador não vai se sentir bem nessa empresa, ele vai se desligar, e isso vai dar um choque muito ruim, João Batista. Por que vai dar um choque ruim? Porque vai distanciar ainda mais a pessoa com deficiência e o contratador, que muitas das vezes é um homem ou uma mulher sem deficiência. Isso vai distanciar toda essa relação. Porque quando você contrata sem o preparo e quando não dá certo, a distância aumenta. Isso não pode acontecer. O grande processo tem que ser de forma que você mude a consciência. Quando você muda a consciência, você faz uma contratação de verdade. E quando faz essa contratação de verdade, é onde a tua empresa ela cria um diferencial progressista. Gente, olha, existe no mundo, todo mundo fala, né? Quando o cara compra uma empresa, ele inventa uma empresa, ele fala assim, olha, eu preciso desenvolver um diferencial competitivo para minha empresa ser a única do mercado e ser respeitada, e ser querida, e ser aceita, e eu poder ganhar bastante cliente. Isso é bacana, tem que ter. Né? O bom preço, a entrega justa e rápida, tudo isso são diferenciais competitivos muito potentes. Agora, gente, a inclusão, ela é um diferencial progressista. Ela é um diferencial que traz relações humanas na ordem do dia. É um diferencial progressista que conecta as pessoas através da emoção. E, gente, a gente compra muito por emoção. Se vocês olharem na casa de vocês, muitas das coisas que vocês compraram foram conectadas por emoção. Não é por causa do bom preço. Tem muita marca que é cara pra caramba, mas você se conecta com ela por alguma razão, pela emoção, e você paga o preço. Então, assim, um diferencial progressista para aquelas empresas que ainda não entenderam que a diversidade não é transitória. A diversidade é transcendente. A diferença de transitório e transcendente está muito ligado em o que fica e o que é, né? Porque o que é transitório, ele passa. O pessoal falava às vezes, né? Olha, antigamente era o Orkut, depois virou o Facebook, agora é o Instagram. Isso é transitório. Isso tudo muda. Agora, gente, quando o pessoal vê hoje na televisão, na CNN, nas televisões, enfim, todas, né? Falando sobre diversidade, pilar diversidade, de gênero, etnia e raça, você não tem que entender que isso não é transitório, isso é transcendente. Isso sempre foi, sempre é e sempre estará. Isso é uma grande virada, uma grande virada. Eu queria agora apresentar para vocês uma historinha, o Pedro vai mostrar para mim, uma historinha de duas empresas que eu quero contar para vocês. Vocês podem, Pedro, pode dar uma adiantadinha para mim, por gentileza. Aí, pronto. João Batista, eu acho que assim como vocês todos desejam no íntimo de vocês, assim, honrosamente falando por todos vocês, que eu entendo, eu conheço muito bem você, João, eu sei da tua intenção, dessa nobreza, dessa integridade,
E assim, eu sei o quanto vocês querem fazer um país como é o nosso virar uma nação, e uma nação inclusiva, uma nação para todos e todas, né? E a gente pode falar mais para frente de todos. E eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma historinha que eu quero contar para vocês de uma comunidade inclusiva. Por que uma comunidade inclusiva? Uma comunidade inclusiva é a forma da gente fazer com que esse país vire uma nação. Se a gente conseguir fazer que as pequenas empresas se transformem em nações, então imagina que existe lá um país Padaria Real, um país Adimax, né? A Padaria Real está lá em Sorocaba, o país Adimax está lá em Salto de Pirapora. São vizinhos aí, são próximos. Um faz coxinha, o outro faz ração. Faz sentido? Tudo bem, os dois estão no caminho de alimento, mas são coisas completamente diferentes. Um é o foco é um, o outro é o foco é outro. Mas olha que interessante. Se a gente começa a fazer uma cultura inclusiva nessa empresa e faz com que esses países, empresas, se tornem nações empresas, nações inclusivas de verdade, a gente começa a criar uma comunidade inclusiva. E quando você via várias empresas com uma comunidade inclusiva, esses colaboradores que trabalham nessas empresas, eles vão para suas casas e eles transmitem essa mensagem para suas esposas, maridos, pares afetivos, filhos, pais, mães, para suas famílias e da forma que elas são. E quando acontece esse cenário, a gente começa a desenvolver de fato uma consciência inclusiva na nação. Então eu quero contar rapidinho. A Clarinha que está aí nessa foto, ela tem deficiência intelectual. O Giva, que esse rapaz está com máscara cinza, ele é um líder, a gente chama de líder inclusivo, tá? E vocês vão escutar muito isso, gente. A Consolidar está falando isso há algum tempo, a gente começou com essa história de líder inclusivo. Eu tenho certeza que vocês vão escutar isso muitas vezes, porque futuramente, para se trabalhar numa empresa, eu acho que as pessoas vão ter que estar no currículo dela, líder inclusivo, e saber o que é isso, né? Eu quero contar uma historinha deles, muito interessante. Nessa liderança inclusiva, foi uma pessoa na Padaria Real, uma cliente. E essa cliente, lá de Sorocaba, ela entra na padaria e ela é atendida pela Clarinha. Clarinha estava lá menos de 3 meses, estava em fase de experiência ainda. E ela pergunta de um pão. Ela fala assim, olha, eu quero comprar um pão original. Depois da bronca que eu vou errar o nome do pão, mas não tem problema. E aí a Clarinha deu um outro tipo de pão. O pão natural. E essa senhora, essa cliente, que não cabe nome, ela teve um desarranjo ali, começa a gritar na padaria. Essa lesada aqui colocou o pão errado. E a Clarinha, menos de 3 meses de trabalho, com deficiência intelectual, muito preocupada, né? Se emocionou ali, ficou preocupada. O líder, inclusive o Giva, vem correndo, atende a necessidade dessa cliente, fica calma, né? Dá o pão correto para ela, libera ela, pede desculpas para ela, e ela vai para a fila. Só que ele já como líder inclusivo, ele não deixa ela embora com aquela percepção. Ele vai até a mulher na fila e pergunta, senhora, eu posso falar um pouquinho com a senhora? E ela responde ainda, com o coração doído, desde que eu não saia da fila. Aí ele se aproxima até ela e fala assim, senhora, olha, a Clarinha, ela faz parte de um processo de a gente, aqui na Real, a gente trabalha, né, um pilar como valor, diversidade e inclusão. Ela é uma pessoa com deficiência intelectual e nós queremos muito que ela trabalhe aqui. Ela está ainda em fase de experiência, mas a gente vai contratá-la, tanto é que ela está lá hoje, eu acredito que há 4 anos ou 3 anos. Nós vamos contratá-la. Eu queria pedir desculpas para a senhora, mas isso é fato. Essa senhora se calou, pagou o pão que tinha acabado de comprar, vai para o carro, deixa o pão no carro e volta para a Padaria Real como outra pessoa. Uma pessoa que participou de uma experiência emocionada, com outro nível de consciência. Ela entrou na padaria de um jeito e saiu da padaria de um jeito maior. Ela pede perdão para o Giva e vai dar um abraço na Clarinha.
O que a gente está propondo, João Batista, e você está ajudando a gente a fazer isso, o que a gente está propondo juntos para esse país é isso. É fazer inclusão de forma amorosa, de forma inclusiva, de forma plena e verdadeira. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel social. Clarinha hoje está lá. A Clarinha hoje é referência. Se vocês forem tomar um cafezinho lá ou comprar um pão, ela vai acertar o pão. Não só ela vai acertar o pão, como ela vai saber todos os códigos de pães. Para uma pessoa que não tem deficiência, que trabalha do lado dela, a maioria das vezes pergunta para ela, Clarinha, qual que é o código do pão tal? E ela sabe tudo de cor. E de cor significa de coração. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu queria agora, João, antes de abrir para você falar, que eu falei demais agora, acho que eu falei demais, João. Eu queria mais escutar você, mas eu queria encerrar essa minha fala aqui com um testemunho de alguns clientes nossos que passaram por essas 3 portas. Pessoas que, graças a vocês, gente, agradeço por ter cota, entraram pela porta da cota e hoje estão na porta do propósito. Eu queria que vocês vissem um pouquinho o que eles falam, esse videozinho de 2 minutinhos que tem aí. E depois eu queria abrir a janela para o João e eu falarmos um pouquinho, se o João quiser tirar alguma dúvida da turma, pode ser? Pedro, se você puder fazer a gentileza de colocar no vídeo, eu agradeço, viu? Perfeito, Marcelo. Temos muitas perguntas aí do nosso público, muito qualificado. Ela representa muito pra gente, porque ela mudou o nosso jeito de olhar. Para mim, a consolidar significa respeito. Tá sem som ainda, Pedrão? Significa gratidão, significa amor ao próximo e significa interesse. O que eu mais valorizo na Consolidar é a capacidade de vocês de nos lembrar como somos todos iguais, de humanizar as pessoas, os profissionais. E assim, o que eu gosto mais da contribuição da Consolidar é o envolvimento da equipe da Consolidar com os nossos clientes, a maneira como eles se entrosam, a maneira como eles se colocam, tanto esse lado afetivo que eles têm, mas a maneira como a Consolidar consegue instalar um sentimento de compaixão nas pessoas. A palavra que me traduz a sinergia de vocês é a família. Vocês são muito queridos aqui por nós, da Bosch, e eu queria dizer o quanto o trabalho de vocês representam dentro da nossa organização. Vocês são profissionais de alta competência, de um conhecimento ímpar. Porque vocês são únicos, vocês são fantásticos, vocês são uma grande empresa no sentido de um propósito fantástico que vocês criaram. Esse propósito irradiou em vários lugares, em mim, pelo menos, ele faz parte do meu dia a dia. A Consolidar é para a Bosch hoje uma grande parceira, né? Eu que estou à frente hoje do programa de diversidade, eu fico muito mais segura sabendo que eu tenho pessoas muito capacitadas e com muito conhecimento e que estão sempre dispostas a me ajudar. O que a gente mais valoriza da Consolidar é muito mais do que uma boa entrega, é muito mais do que a entrega que a Consolidar faz pra gente. O que a gente mais valoriza na Consolidar é a nossa relação. E como não falar com paixão sobre a Consolidar, né? A empresa que chegou, mudou nossa cultura, transformou as pessoas aqui, trabalha numa indústria, trouxe uma visão ampla do que é inclusão, né? E nos fez ter um olhar muito mais humano para tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre pensa nesse olhar humano, nesse olhar fraterno. Porque não basta nascer humano, eu acho que a gente tem que ser humano. E a Consolidar sempre nos apoiou e nos ajudou a ter essa visão. E é por isso que hoje eu agradeço mais uma vez toda a equipe, profissionais maravilhosos que trabalham na Consolidar e ajudam tanto as empresas e as pessoas. Muito obrigado a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Pedro, obrigado por ter compartilhado. Se quiser liberar a tela agora para estar João e eu aqui, agradeço.
Caro Marcelo, parabéns, fantástica a sua participação aqui conosco da EJUD 15, né? Muitos servidores, desembargadores acompanhando o evento, doutora Luciana Storel, doutor Lorival, desembargadores aqui do Tribunal de Campinas, muitos magistrados, aí, colegas de primeiro grau também acompanhando, servidores, a Renata do meu gabinete também está aqui acompanhando o evento, e muitas perguntas. Eu peço até, Marcelo, eu peguei as perguntas lá do YouTube e coloquei aqui no chat da nossa sala, até se você quiser já lendo aí para responder, né? Mas eu acho que uma que é muito importante, Marcelo, só para a gente já adiantar, é de uma servidora, que ela coloca aqui a dificuldade, né, para não ser uma inclusão só pro forma, e não, de fato, uma inclusão. A Cristiane Bolognese Saraiva Torcaski, ela fala, sou servidora com deficiência, né, como implementar a cultura da inclusão no serviço público, que, para mim, ainda é só pro forma, né, quer dizer, uma pessoa que está vivenciando as dificuldades, né, da inclusão mesmo, né, então, fala um pouquinho mais, né, você já falou, Marcelo, mas a questão dos embaixadores da inclusão, que é o que eu pretendo trazer para qualificar por meio da escola judicial, e, claro, levar a nossa presidente, doutora Ana Marilis Vivaco Oliveira Gula, né, levar essa proposta dos embaixadores da inclusão dentro do próprio sistema do Tribunal de Campinas. Eu já expliquei para você que a administração pública é difícil, porque nós temos a questão da licitação e tudo mais, mas fala do trabalho dos embaixadores da inclusão nas empresas, que é a ideia que eu quero adaptar, né, fazer como sugestão para a nossa presidente. Por favor. Claro, João. É a Cristiane que pergunta, né? É a Cristiane Bolognese. Então, Cristiane, olha só, a gente tem tido resultados muito, muito, muito bons quando a gente trabalha a cultura na empresa, né? E aí, como pessoas, né, na empresa e pessoas nos servidores públicos são pessoas, o que a gente tem que focar, que é uma proposta que o João está encabeçando, a gente tem que focar um processo de educação. É um processo de educação de uma cultura inclusiva. O que a gente tem feito nas empresas, então a gente faz sessões de educação, que a gente chama de sessões andragógicas, e essas sessões andragógicas, que presencial a gente faz até de 4 horas, virtual a gente faz 2 horas e meia, 3 horas, que fica muito cansativo se for, né, muito longa, e a gente aborda todo um contexto de forma andragógica. O que é isso? É você fazer com que cada personagem que participa dessa sessão, ele traga a percepção dele, individual, ele observe as percepções do ao redor. A Consolidar traz uma informação, isso é uma metodologia até da roda de aprendizado do Robert Tranjan, né? A gente traz informação nessa ordem do dia para ter um significado. Então, assim, essas pessoas que participam lá das 2 horas e meia ou 4 horas presencial, numa sessão dessa, a gente coloca lá número de 30 pessoas, e a gente faz isso de forma repetida, essas pessoas saem diferentes. E quando essas pessoas saem diferentes, elas não conseguem mais ser aquelas pessoas com o âmbito de preconceito que tinham antes. Então a gente trabalha o viés inconsciente, a gente trabalha ou crenças subjacentes, né, como a gente puder chamar, e de cada um de forma individual. Quando você faz essa mudança, e eu acredito, João Batista e Cristiane, que a única forma de fazer esta mudança é através da educação de consciência. A gente tem que mudar, tem que sair desse patamar, dessa velha economia, para uma nova economia inclusiva. E a única forma que temos para fazer isso é através da educação. Então, João, quando você fala o desejo de fazer com que isso aconteça dentro de casa com os servidores, isso é muito nobre, isso é muito potente. Isso, na minha percepção, vai ser o único caminho, pode existir outros, mas para mim vai ser o único caminho que a gente vai conseguir fazer isso, essa grande virada. Porque é fundamental uma pessoa, quando chega num estabelecimento, seja ele privado ou seja ele público, a pessoa que está lá recebendo, ela saiba receber uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência intelectual, não é? E
Quando ela não sabe isso, é altamente constrangedor. E isso deixa a gente também numa forma de distanciamento. Porque se os servidores públicos não entenderem as pessoas como elas são, é um certo descaso. Isso não pode mais acontecer nesse país, né, João Batista? Eu fico muito honrado de você ter levantado essa bandeira, muito honrado, porque a gente sente isso há muitos anos. Assim como as empresas privadas. Elas não têm mais o luxo de simplesmente ter as suas portas abertas para o homem branco hétero. Ela tem que respeitar todos e todas e todos. Ela tem que ter isso na mente, ela tem que entender esse cenário. Faz sentido, João? Cristiane, espero ter podido responder. Tá. O Marcelo, a colega também, a juíza a doutora Rita de Cássia, está perguntando aqui para você falar um pouco de experiências bem-sucedidas de inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Tem um grande número aqui de participantes que estão falando que tem pessoas na família com deficiência auditiva, filhos, filhas, e contar casos de experiência auditivas bem de pessoas com deficiência auditiva incluídas no mercado de trabalho. Se puder comentar alguns casos. João Batista, olha, doutora, a gente é um assunto bem polêmico, mas assim, na relação que a gente tem que ter aqui com vulnerabilidade, que é um dos princípios e valores da inclusão, eu vou fazer questão de trazer de forma muito amorosa. Existe ainda, acreditem, em 2001, muitas empresas que elas criam as salas D. Então, às vezes a gente vai numa empresa, visitar uma empresa, e a gente é recepcionado pelo gestor, ele fala assim, não, a inclusão aqui acontece, nós temos uma sala D, pessoas surdas, nós temos uma sala D, pessoas com deficiência intelectual, nós temos um espaço no nosso processo onde são todas pessoas cadeirantes que eles usam só os braços. Gente, olha, não tem nada errado com isso, até porque, de novo, existe uma intenção boa atrás disso. Eu espero. Mas tem algo muito mais evoluído, que é o que a Consolidar prega. A gente não tem que ter salas D. A gente tem que ter a empresa com inclusão e diversidade. Os servidores públicos todos têm que estar conectados nessa mesma raiz. Então, o que a gente sugere quando trabalho com pessoas com deficiência auditiva ou surdos, né? A gente geralmente faz um preparo, um processo de capacitação. Nós fizemos agora recentemente na Starbucks. Então, a gente faz um processo de capacitação com essas pessoas, na Zara também, e a gente traz com que essas pessoas cresçam com competências ligadas à empresa. Então, a gente traz a realidade da empresa. Então, vou dar um exemplo da Starbucks. Starbucks, a pessoa tem que entender como fazer o café, por exemplo. Né? Então, a Consolidar, ela traz um processo que vai capacitar essa pessoa com deficiência auditiva ou surda para esse universo. Então, é um processo de capacitação. Simultaneamente, a gente deve trabalhar a empresa para saber recepcionar essas pessoas, esses talentos, esses candidatos com deficiência auditiva. E nessa conexão, a gente consegue fazer algo que dê muito certo. Então, para entender que o cliente também tem que ter uma certa conivência com isso, a gente tem que ter na empresa uma liderança inclusiva, onde, por exemplo, imagina servir um café, uma pessoa surda servir um café e ela, por exemplo, lê, né, ter leitura labial, só que ela não poder falar tão bem, talvez. A pessoa que estiver recebendo o café, o cliente, ela vai ver que a pessoa tem alguma deficiência. Como que uma liderança inclusiva pode estar preparada para lidar com o cliente, caso esse cliente tenha uma dúvida, uma pergunta? Como que a empresa tem que estar preparada com isso? Só com educação. Então, assim, existe um preparo de capacitação de quem vai entrar, um preparo de quem vai receber, e aí a gente faz essa conexão verdadeiramente inclusiva. Respondi, doutora? Juíza? Respondido, Marcelo, muito bom. Marcelo, nós também temos um caso bem interessante de inclusão, né, lá da Real, do padeiro, que me fugiu o nome dele agora, talvez você se lembre aí, possa me socorrer.
que também tem essas dificuldades de fala e tudo, mas que eles conseguem se comunicar muito bem, né? Tive a oportunidade de conhecer lá o processo de inclusão, e quando as pessoas estão imbuídas, né, de trocar essa experiência e conversar, a coisa flui naturalmente, né? E é impressionante como não há nem libras ali na comunicação, mas a comunicação flui naturalmente, né? Isso impressiona, né, para a gente que está acompanhando essa questão da inclusão. Você comentou esse episódio aí que aconteceu, né, da cliente, né, e de fato isso me chamou a atenção, né, na inclusão, porque a gente via até então a inclusão, né, de cadeirantes, né, pessoa com às vezes sem um braço, sem uma mão, né, ali o monocular, mas não via essa inclusão das pessoas, né, com limitações aí intelectuais e mesmo com Down e tal. E esse episódio aí mostrou, né, que além de você querer fazer, você tem que ter também pessoas preparadas para ver os desafios e encontrar maneiras de superar, né, essas dificuldades. E o Giva lá, né, nosso grande amigo lá, ele tem essa visão aí, né, de fato ele é um embaixador, né, que muda de figura, né, o Felipe, né, que é também um outro atendente lá da padaria, né, com a dificuldade dele, né, de não ter o braço, né, perfeitamente, assim, dentro do padrão normal, né, em trabalhar na ilha de alimentação ali, em espatular o sorvete, né, espatular os sorvetes, né, e agora eu encontro com ele fazendo todas as atividades lá, e, assim, um caso interessante para quem está nos acompanhando, né, quando a equipe assume a questão da inclusão, um outro funcionário da padaria, né, ele trabalhou o dia inteiro com o braço para trás. E o Giva até perguntou para ele, que o Giva é o gerente, o que você está fazendo que está com o braço para trás o dia todo aí? Não, eu estou vendo se o Felipe tem condições de trabalhar aqui na ilha. E eu já cheguei à conclusão que ele pode fazer tudo que a gente faz aqui na ilha, é possível fazer isso, a única dificuldade que ele vai ter é em espatular o sorvete. E agora eu quero que você conte como que resolveram esse problema aí de espatular o sorvete, se você se lembrar, senão eu me lembro. Eu me lembro. Eu diria o seguinte, dá para virar o Monteiro Lobato e o Forrest Gump, né, com as histórias que a gente consegue com esses clientes, e a Real aí é uma que começa com a gente, com grandes números de histórias lindas, né? Só para ter uma ideia, primeiro que a Real, antes da gente começar a fazer as sessões também de Libras, né, existia já uma língua onde o desejo e o interesse pelo próximo é tão grande que as pessoas se comunicavam, ainda que sem saber de Libras. Não sei se vocês sabem, né? João Batista sabe disso, que a gente já conversou sobre isso. Libras é a língua brasileira de sinais. É uma língua oficial do Brasil, é a segunda língua do Brasil oficial. Se a gente fala português e Libras, nós somos bilíngues, né? Eu tenho um casal de filhos que não tem, que eles são ouvintes, eles não têm deficiência auditiva, eles escutam, mas eu faço questão de educá-los em Libras também, para eles serem mais inclusivos, né? Então, eu acho que o papel de cada um de nós. Nessa história, João, além da turma se comunicar numa língua própria, né, lá dentro, e que agora tem todo esse aparato que a gente vem modernizando a cada dia, as ações também são feitas de forma muito amorosa. Então, por exemplo, quando o Felipe ele não conseguia fazer determinada coisa, alguém da empresa criava um produto, quer dizer, padeiros se transformavam em engenheiros e montavam produtos, peças e formatos para fazer a própria adaptação, que não existia. Não existe no mercado passador de espátula, né, João? E aí o próprio padeiro que se transformava em engenheiro naquele momento, por quê? Porque a inspiração da terceira porta, a porta do propósito, a porta do pilar da diversidade, ali como valor, né, potente, faz com que essas pessoas se transformem. Então, assim, até como um recado, eu diria o seguinte: uma empresa que trabalha um propósito, e um propósito ligado à inclusão de fato, que quer fazer esses embaixadores, o João coloca dos embaixadores,
Os embaixadores, a gente inventa esses caras dentro da empresa, como o Giva, por exemplo, a Samantha, a Rafaela, né, da Bosch, entre outros que eu posso citar aqui. A gente cria esses embaixadores dentro da empresa e que são as pessoas que, quando a gente não está lá batendo o tambor, eles estão dentro da empresa batendo o tambor. Eles são os cuidadores da diversidade e inclusão dentro da empresa, que é algo fundamental. Então, sim, João, tem muita coisa para contar, que talvez aí com o tempo que a gente tem, não vai dar para a gente chegar... Já estamos caminhando para o final aqui, Marcelo, e tem algumas perguntas importantes aqui, que você bate-bola. A doutora Poliana Sampaio, ela tem uma preocupação aqui, como implementar a cultura da diversidade e inclusão na área rural, nas empresas rurais, trabalhadores com deficiência e as atividades rurais, cana-de-açúcar, café, laranja. Se você tem alguma experiência, ou que dica, né, você daria para isso? E se quiser emendar, Marcelo, a Renata está perguntando também, porque é muito comum as empresas judicialmente se defender, não encontro pessoa com deficiência. Não encontro pessoa com deficiência para incluir. Se quiser já emendar as duas aí, por favor. Olha, eu vou emendar as duas de forma muito rápida. Depois que a gente coloca dentro de um posto de gasolina, onde passa carro rápido, onde o pessoal no final de semana bebe um pouquinho a mais, trabalha de final de semana, Natal, Ano Novo, Carnaval, e tem pessoas com nanismo, tem cadeirantes que se movimentam de forma mais rápida, alguns, outros de forma mais lenta, depende da deficiência. Pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência sensorial, e ainda assim, a gente está lá há 20 anos e nunca teve, graças a Deus, nenhum acidente. A gente começa a entender que quando tem um preparo, talvez eu não consiga, nesses poucos 3 minutos que restam, dar algum diagnóstico. A gente pode avançar um pouquinho mais, viu, Marcelo? A gente pode avançar um pouquinho mais. Opa, obrigado. E aí eu poderia dizer o seguinte, João Batista, é assim, quando a empresa senta para tratar esse assunto e se determina aquilo, vendo o potencial do indivíduo, não aquela crença subjacente que tem já alojada, que está muito ligado já no reptiliano. Vou dar um exemplo. Muitas empresas procuram a gente e falam assim, olha, eu fiz um mapa aqui de capacitação das pessoas e nós temos uma área aqui que a gente pode trabalhar X deficiência. Porque ela acredita já que não dá para trabalhar outras deficiências. Mas por que isso? Porque isso está na cabeça dela. Isso é uma crença subjacente dela, é um viés dela. Quando ela tem já esse viés, ela começa a fazer esse mapa, né, esse mapeamento, que era muito antigo, era muito conhecido antigamente esse mapeamento. A gente não gosta de fazer esse mapeamento porque a gente limita a pessoa. Vou dar um exemplo para você. Imagina um café, ok? Um café que essa pessoa ela precisa da voz para chamar outra. Como a Starbucks, que é o nosso cliente. Ela precisa da voz para chamar outra. Então ela está lá. Quando você pede café, você pega uma fichinha e depois, quando o teu café estiver pronto, vai falar assim, João Batista, seu café está pronto. Geralmente assim, né? Starbucks faz isso. Agora, isso quer dizer que por conta do processo da cultura, do papel, a cultura estrutural da minha empresa, eu nunca vou poder trabalhar uma pessoa surda e que não é oralizada nesse café? Se a gente entender que a gente nunca vai poder mudar um processo interno para atender uma demanda humana externa, a nossa empresa ela ainda está na velha economia. João Batista, aqui para mim é algo que assim eu queria muito ser, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu queria muito que quem está nos ouvindo pudesse se diagnosticar com isso. Cada vez que vocês tomarem uma ação, somente com as regras de dentro, uma regra exatamente essa, clara, como a do café, né? A minha empresa precisa que alguém fale para chamar o cliente pelo nome. Enquanto essa empresa não se modificar e poder trazer na planta de trabalho dela, na operação dela, uma modificação, algum ajuste que possa fazer que uma pessoa surda possa fazer alguma forma, levantar uma placa
dizendo, o café está pronto, escreveu o nome, João Batista. Imagina que bacana você estar no café, João. Aí aparece uma placa, João Batista, e alguém do teu lado vai interagir. Como ninguém veio, toca no teu ombro e fala assim, acho que é o senhor. Aí você vai lá receber o café. Isso é quando a empresa está no modelo de gestão de nova economia inclusiva. Ela vai se preocupar verdadeiramente, tanto com o colaborador, como com o cliente. E esse cliente, a partir do momento que ele vê numa placa, João Batista, teu café está pronto, escrita a lapisão, canetão, né? A tua experiência vai ser completamente diferente. Excelente. Excelente, Marcelo. Aqui temos vários colegas aqui da magistratura, né, colocando a questão da escola inclusiva, né, que a gente encontra essa escola inclusiva em países desenvolvidos, né, notadamente os escandinavos, né, a gente já teria esse tipo de cultura que você falou, que os seus filhos já crescem, né, habituados com Libras, né, e aqui, né, como mudar? Mudar com eventos como este hoje que nós estamos fazendo, né, a atual composição da EJUDE também está provando que essas questões sigam, né, para os cursos dos servidores e magistrados, que nos nossos cursos essas questões sejam colocadas, né, porque eu, desde a época do Ministério Público do Trabalho, quando fazia as audiências públicas, falta, de fato, essa educação inclusiva, né, porque já olha para a limitação da pessoa e não para as potencialidades dessas pessoas, né, que a gente sabe que são inúmeras. Ontem mesmo, né, estava despachando no PJE, né, e tinha uma ação civil pública do Ministério Público para uma empresa cumprir a cota. E a empresa alegou que não fez tudo para cumprir a cota e não dava para cumprir a cota, né? Então, eu estou convertendo aí numa audiência, eu vou procurar fazer uma audiência, mostrar esses exemplos para a empresa, e tem um acordo que foi firmado recentemente, até coloquei o número do processo no chat aí para os colegas da magistratura, a doutora Camila Scarabella, a juíza lá em Ribeirão Preto, uma determinada empresa de segurança também falou que não dava para incluir, porque tinha dificuldades e tal, e aí se criou um programa de inclusão que ela vai ter alguns anos para qualificar as pessoas com deficiência e incluir no seu quadro de funcionários, né? O doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é o desembargador no Paraná, enquanto membro do Ministério Público do Trabalho, ele foi pioneiro em firmar termos de compromisso de ajustamento de conduta com grandes bancos para que eles qualificassem as pessoas com deficiência e depois contratassem, né? Então, HSBC, lá em Curitiba, foi o primeiro grande banco que comprovou o cumprimento da cota de pessoas com deficiência, em razão de ele ter assinado esse termo de ajustamento de conduta, que ele iria qualificar as pessoas com deficiência e iria incorporando ao seu quadro na medida que fosse qualificando, né? Mas muitas empresas ainda se pegam a esse argumento, né? Eu não encontro pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Encontra, né? E quando ela precisa de um profissional, ela também qualifica, né? Quando a linha de produção estiver parada lá e ela precisar de uma qualificação de um profissional qualificado, ela vai dar um jeito, vai qualificar e vai pôr esse profissional lá onde ela precisa. Então, a gente tem que ter essa noção também. E lembrando, né? Quando a gente vê as limitações, né? Eu me lembro bem do Célio, que é uma pessoa com deficiência auditiva, é um deficiente visual, né? Total, lá na Padaria Real, que ele mora em Salto e viaja todo dia para Sorocaba de ônibus de linha, né? E isso me chamou muita atenção na visita, né? Que há mais de 5 anos ele estava fazendo esse trajeto, né? E é cansativo, né? Eu já trabalhei em Salto também, viajava todo dia, e me chamou a atenção o porquê que ele fazia isso. Ele falou, porque eu estou incluído. E a hora que eu vi ele trabalhando lá que é a linha de produção, né? Ele estava empacotando os produtos lá, e mesmo sem ele ver a balança, ele conseguia empacotar os pães, as torradas, com uma precisão de uma balança, sem ver a balança. Então, ele pegava os produtos, empacotava nos saquinhos, colocava o lacre lá bonitinho. Quer dizer, chegou num outro patamar de inclusão que não vê a limitação da pessoa, né? Vê a potencialidade da pessoa.
E isso, acho que aqui é bom, Marcelo, a gente conversar isso, porque tem muitos magistrados aqui, porque eles saibam também que quando as empresas estão falando em dificuldades, tem alternativas, né? É que foca só nas dificuldades, não foca nas alternativas. Eu queria comentar aqui rapidinho, mas aqui a gente está caminhando para o final, infelizmente, né? Já passamos aí um pouco do nosso tempo, né? Como você, Marcelo, eu também comecei a trabalhar com esse tema de inclusão já há um bom tempo, né? E o que chama a atenção são as vicissitudes da vida, né? Hoje nós estamos aqui dessa forma, amanhã a gente pode ter algum percalço, algum problema, né? E nessas audiências públicas que eu participei, eu vi muito isso, né? Assim, do nada, né? Tem um acidente automobilístico, perde a visão, ou perde os movimentos, né? Então, a questão da inclusão, e mais, a sociedade, né, atual tende a ter uma longevidade muito grande. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, né? E nós vamos retomar essa longevidade. E nós vamos precisar, né, dessas acessibilidades, nós vamos ter que trabalhar, então a sociedade vai ter que se adaptar. E aí, o que me chamou também a atenção, aí, quando a empresa quer cumprir a cota, o Sandro, que eu mencionei no início, né, o que me levou até ao contato com você, foi porque eu perguntei, como que você veio trabalhar aqui? Eu fazia segurança na empresa, né? Tive um acidente de motocicleta, que não teve nada a ver com o trabalho, né? Na hora de lazer dele, e ele ficou tetraplégico, foi isso, Marcelo? Paraplégico. Paraplégico, isso. E aí ele estava na casa dele e o Doia, né, que é um dos sócios da empresa, foi até a casa dele, olha, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar a trabalhar, e ele, naquela incerteza dele, se tinha o benefício previdenciário, ou voltaria ou não trabalhar, mas a hora que ele passou pelo curso de vocês, pelo propósito de vocês, ele falou, não, eu quero voltar a trabalhar. Né? Então, onde encontra? É só querer encontrar. Se querer ir atrás dessas pessoas, né, desses que estão precisando de uma oportunidade, tem formas, né? Falar aí para o nosso público a questão de Libras, que a gente está trabalhando para que nós tenhamos, pelo menos nos eventos da Ajude, tenho falado com a doutora Ana Marilis, que no tribunal precisa ter também, mas obviamente que onde me compete, que aqui na Ajude, eu quero fazer essa inclusão também por Libras, porque hoje aqui o nosso público, já lhe agradeço de antemão que você já se prometeu a colocar o evento aqui com Libras, né? Lhe agradeço imensamente, que assim tem um público muito grande aqui que tem filhos e parentes que estão acompanhando, poderão também acompanhar o evento de hoje, que é uma carência aqui nossa, a gente tem que reconhecer também, nós não estamos sendo inclusivos, né, nessa questão, e precisamos avançar. E para fechar, e já passar depois a palavra para você fazer as considerações finais, eu quero que depois das suas considerações finais você fale do Café Inclusive, que inclusive já está tudo certo para a gente fazer aí no pleno do nosso tribunal, assim que a pandemia permitir, né? Depois, nas suas considerações finais, você fala para nós esse Café Inclusivo. E eu queria também falar, Marcelo, que me chamou muita atenção, lá em 2000, quando eu comecei, eu estava numa audiência pública em Limeira, com os empresários de lá para incluir. E aí a fala de um CEO de uma empresa me chamou muita atenção, porque lá em 2000, 2001, ele já falou, olha, inclusão para a empresa é benéfico economicamente, é rentável para a empresa promover a inclusão. E depois, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar isso um pouco mais e vi que esse CEO falava com propósito, confirmado em números, e ele me disse, naquela ocasião, que numa crise, né, e infelizmente o Brasil parece que vive eternamente em crises, né, a gente sai de uma, entra em outra, e assim vai. Quando você tem aquele estereótipo que você colocou aí, né, do trabalhador branco, entre aspas, normalzinho, né, ele só vê uma saída para a crise. Né? Se eu tiver uma trabalhadora negra, ela vai pensar com as dificuldades da vida que ela teve. Se eu tiver uma pessoa com deficiência, também vai ter essas dificuldades. Se eu tiver um cadeirante,
um com deficiência visual, um auditivo, cada um vai mostrar a sua alternativa. E as alternativas para sair dos momentos de crise estão com as capacidades, né, com as potencialidades dessas pessoas. E isso, infelizmente, uma parte do empresariado brasileiro também ainda não se conscientizou, né? Que isso é bom também para as empresas, né? Teríamos, Marcelo, muitas perguntas, mas é que eu não quero abusar aqui do pessoal que está aí na nossa retaguarda, aí, né? A Célia e o Pedro Borges, aí, que também tem outras atividades do tribunal. Então, eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais aí e deixar o gostinho aí de quero mais do pessoal, né? Para a gente fazer outros eventos com essa temática aí. Eu quero registrar que o nosso tribunal tem um comitê, né, de inclusão, de diversidade, presidido pelo desembargador Eduardo Benedito Zanella, né, que faz um trabalho também, ele acumula a questão do trabalho escravo. Então, nós temos essa preocupação da inclusão. Claro, né, que sempre a gente pode avançar nessas questões, e é o propósito, né? O propósito de hoje aqui é a gente começar essas conversas, não começar, porque já tivemos no passado, mas avançar nessas conversas e não deixar esse assunto fora de pauta, né? Esse assunto tem que ficar no nosso radar permanentemente para, de fato, a gente conseguir avançar cada vez mais. Então, Marcelo, gratidão pela magnífica, depois você vai poder ver aí muitos elogios aí no chat, da sua fala, da sua capacidade de passar todo esse conhecimento. Gratidão, então, por ter se comprometido a conversar aqui conosco graciosamente, e mais, né, já colocar libras aí para nós. Então, as suas considerações finais, muito obrigado e um grande abraço, Marcelo. João, obrigado, gratidão mesmo, doutor. Assim, nesse universo existem muitos mitos, né? Onde as pessoas acabam distanciando a relação, como o doutor agora falou alguns, né? Mas eu queria contar uma historinha aqui para a gente ir para o caminho do final aqui dessa sessão. Primeiro que, óbvio, o café sensorial está no radar, vamos fazer... Tá aqui prometido, esse café sensorial vai ser bem bacana. Eu não vou contar muito detalhe, senão a turma não vai, tem que ser surpreendida na hora, né? Mas tá convidados, estão todos convidados. E eu queria contar uma historinha aqui. Imagine uma empresa fazendo cinto de segurança. Nós usamos o cinto de segurança há quantos anos, né? E quando você usa o cinto de segurança há tantos anos, e eu perguntar aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente, ele não é confortável para o seio da mulher. Porque o cinto de segurança, historicamente, né, a Bosch não, que a Bosch tem um monte de agora engenheiras mulheres também, mas assim, que é nossa cliente, mas assim, muitas empresas criadoras de processos de como vou sentar, você tem uma ideia, gente? A pessoa que é canhota, ela escreve com a mão esquerda, ela tem dificuldade de encontrar abridor de lata, né? Ela tem dificuldade de encontrar tesoura, cadeira de escola. Então, infelizmente, o mundo ainda trabalha muito para uma maioria que não é a maioria. Existe um mito na cabeça que homem branco hétero é a maioria. Só que não é assim. Se você entende que mais da metade da população, volta a falar como eu falei no começo, são de mulheres, o cinto de segurança é feito pelo homem. Ele é feito por homens brancos, engenheiros, geralmente formados na mesma faculdade, e que fazem algo para eles. O cinto de segurança adapta muito bem neles, mas não é feito para uma mulher, não é feito para uma mulher grávida, tem várias questões que a gente pode tratar sobre isso. Não é feito para o anão, porque se criança, o lugar de criança é no banco de trás, como é que o anão fica no banco da frente? Então ele vai ter que ser tratado, quando entra no meu carro, como criança, para ser seguro? Então, quando uma empresa começa a enxergar, João, assim, aí é onde eu chego, que é onde você quer chegar, quando uma empresa começa a entender, de fato, a importância de trabalhar as várias representatividades na sua casa, então, se eu tenho uma engenheira, mulher, que ela vai estar criando, desenvolvendo um cinto de segurança,
e ela vai também dar opinião sobre isso, não, assim machuca. Se eu tenho um engenheiro anão, que também vai dar opinião, falar assim, olha, isso não vai atender para mim, eu não vou me sentir bem com 50 anos ficando no banco de trás, por exemplo. E se você consegue ter o maior número de pessoas, porque, gente, o mundo é diversidade, todos nós somos diversidade. O homem branco não é nós e eles, o homem branco também é diversidade, diversidade somos todos nós. Inclusão é o fato da gente estar junto, essa aqui é a conexão. Então, assim, João, para ir no caminho de encerrar, e um recado para as empresas e para os servidores, existe jeito, sim, de contratar. Existe jeito, sim. E não precisa ser na sala da pessoa com deficiência. Precisa ser junto e misturado. A contratação, quando você faz com amor, com verdade, com desejo, com integridade, você consegue fazer isso sim. Trazendo cultura para a empresa, preparando o candidato. Só para ter uma ideia, João, até a gente faz um trabalho muito interessante. Os candidatos que a gente contrata nas empresas, os mais capacitados, a gente dá mais desconto para a empresa, porque a gente tem bastante gente com deficiência capacitada. E, gente, vamos lá. Os que não estão capacitados, pelo amor de Deus, a gente precisa ajudar a capacitar. Porque se você se entrar num movimento agora, imaginando que você, quando era criança, você não tinha um ônibus acessível, a calçada da tua casa não era acessível, e você estava numa cadeira de rodas e você não pôde frequentar uma escola, a gente tem que pagar essa conta hoje. A gente tem que ajudar essa turma a chegar próxima da gente, que teve oportunidade de pegar o carro, pegar um ônibus e chegar a frequentar uma escola. A diferença de um pai, que às vezes tem um filho, uma mãe, ou um parafetivo, que tem uma relação, tem um filho que não consegue levar a criança na escola por questão de acessibilidade, porque às vezes não tem a dimensão econômica que consiga fazer isso, a gente tem que ajudar a fazer isso. Então as empresas também, se querem se tornar nação, né, pequenas nações, elas têm que ter esse compromisso de capacitar as pessoas com deficiência. E entender a diversidade como algo que agregue. E sim, João, tem pesquisas na McKinsey, na Korn Ferry, que garantem que um trabalho com diversidade e inclusão traz mais resultados econômicos, traz mais resultados na dimensão da humanidade nas relações, na retenção de colaboradores e tudo mais. Eu quero deixar aqui um abraço fraterno, dizer para vocês que vocês estão aqui hoje se preocupando com isso, merecem aplausos. Isso aqui, né, João? São aplausos em libras, que a gente sai aqui já aprendendo um pouquinho de libras, né? E um grande abraço fraterno e inclusivo para vocês. Estou muito feliz, João Batista, de ser convidado por vocês para estar aqui. Celinha e Pedro, gratidão pelo feedback, pelo apoio de trás dos bastidores. A Ju também, que estava com a gente aí, gratidão a todos. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, quero servir muito mais vocês, tá? Fica o compromisso da gente fazer aqui essa sessão toda em Libras, para a gente poder divulgar também a versão para aquele que vai ter que ler em Libras, ok? Marcelo, nossa gratidão aí para você, né? De fato, conseguiu colocar essas questões assim, muito pedagogicamente, né? As pessoas gostaram muito do evento, tá lá no chat do evento. Essa questão da inclusão como eu disse, não é um tema permanente. Você muito bem colocou mais pesquisa aqui mostrando a questão econômica da inclusão. Claro que não é só isso, né? A questão principal é poder incluir, de fato, as pessoas. Mas para quem não vê essa questão, saber que a economia também se beneficia da inclusão dessas pessoas, né? E o governo se beneficia dessa inclusão também, porque essas pessoas daí vão ser também contribuintes, né? Em vez de receber lá o benefício da prestação continuada, né? Elas vão ter a dignidade do seu trabalho, vão poder pagar os seus impostos também, né? É bom para a economia como um todo, né? E quando estava lá no meu mestrado, também um livro me chamou muita atenção, Marcelo, que é a questão do consumidor consciente. No Brasil, a gente ainda pode estar carente nisso, mas vários episódios aí, né? Por exemplo, a Nike, quando ela foi flagrada com trabalho infantil na China, né?
ela perdeu quase 50% do mercado que ela detinha até então, né? Só não quebrou porque é uma empresa, né, transnacional aí com um grande potencial. E veja também os casos aqui, né, quando pegam algumas cadeias produtivas com trabalho escravo. Né? Então, eu acho que nós aqui, né, dentro dessa construção de uma nova economia, né, nós temos um papel importante, porque se você vê que uma empresa contrata pessoas com deficiência e a outra não contrata, então procure também prestigiar esse tipo de empresa, porque você cria o círculo positivo, né? O círculo da economia que ajuda todo mundo. Você cria aquela proposta de que todos ganham, né? Então, eu acho que, enquanto consumidores, nós temos também um papel muito importante aí para questão da inclusão. Bom, como eu disse, o nosso tempo já passou tão rápido, foi tão agradável aqui essa manhã. Né, Marcelo, eu quero lhe agradecer mais uma vez, agradecer a Célia, todos os servidores da nossa Escola Judicial, em nome da Célia e da Lara, e também, o nosso querido Pedro Borges, aí, que sempre na retaguarda aí dos nossos eventos e com uma qualidade impecável. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Desculpe por não passar todas as perguntas, mas foram muitas. Se o Marcelo quiser responder depois, como são servidores e magistrados, eu consigo encaminhar para eles. Tá bom, Marcelo? Um grande abraço, Marcelo. Obrigado, prazer. Obrigado, João Batista. Obrigado a todos, todas. Obrigado. Seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Seus olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual, tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se penso na balança de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual, tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal, ser diferente é normal, ser diferente é normal, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Ser diferente é normal, ser diferente é normal, ser diferente é normal.